Bom dia a todos, sejam todos bem-vindos ao meu canal, né? Ontem eu falei para vocês que iniciar essa nova empreitada, que era no meu canal, e eu falei para vocês no vídeo anterior, eu falaria um pouco sobre o Santo Tomás de Aquino, né? E estamos no tempo litúrgico que fala sobre o Advento, né? E a primeira vela é a vela verde, né? A vela que fala sobre a esperança em Jesus Cristo. A esperança num Deus que se fez carne e habitou entre nós, como diz o apóstolo João. E isso é muito importante, porque ele nos deixa ele nos deixa a própria esperança, né, de salvação. Porque antes de Jesus, nós não tínhamos uma imagem física de Deus, né? Nós tínhamos somente a lei mosaica, né, escrita por Moisés no Pentateuco, onde Deus Pai tinha uma relação com os filhos, e a lei trazia consigo toda essa relação pedagógica de relação entre pai e os seus filhos, né, as criaturas. Agora, quando Cristo se faz carne e habitou entre nós, nós temos um Deus visível com que nós podemos ter contato, nós podemos observá-lo, nós podemos ser como ele, né? Como diz o Padre Zezinho, né? Amar como Jesus amou, pensar como Jesus pensou, viver como Jesus viveu. E como São Paulo também fala na sua carta, né? Que eu diminua e que Cristo cresça em mim. Então é importante nós termos nesse tempo do Advento, né? E nessa primeira semana do Advento, essa esperança em Cristo, tendo em vista que o Natal está chegando e que isso possa nos deixar mais próximo dele, e que nasça em nossos corações esse Jesus Cristo que nos acompanha e que está conosco por todo o tempo e por toda a eternidade, como ele próprio diz. Vamos fazer uma oração pedindo a Deus Todo-Poderoso que possa nos abençoar, que possa nos iluminar, a Santíssima Virgem Maria, que por ela Cristo veio, né? Se por Maria Cristo veio, por Maria nós vamos a Cristo, que é Deus, Filho, que se encarnou e habitou entre nós. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Nossa Senhora da Assunção, rogai por nós. São Francisco, rogai por nós. São José, rogai por nós. Nossa Senhora da Cabeça, rogai por nós. Pedimos, Senhor, por estas orações, indulgências, por todas aquelas pessoas que neste momento passam por momentos de dificuldade em sua vida, seja ela física, espiritual ou mesmo mental. Que Deus abençoe a todos e que ilumine nossos corações e nossa cabeça, e que, como em Salomão, nos dê sabedoria para nós podermos viver neste mundo cheio de tristezas, cheio de doenças, mas que em vós, Senhor, está o nosso coração. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Bom, meus irmãos, nós vamos falar um pouco hoje sobre o grande filósofo e teólogo Tomás de Aquino, né? Tomás de Aquino, que para a igreja é um doutor, né? Um doutor da igreja. Ele é conhecido como um santo angélico, né? Um santo que fala, né, ao mesmo tempo filósofo e teólogo, que fala de maneira didática, sistematizada a fé da igreja, né? E ele vai continuar aquilo que Santo Agostinho tinha feito séculos atrás, certo? Tomás de Aquino, ele nasceu na cidade de Roccasecca, na Itália, né? E lá viveu por muito tempo, né? Filho de pais
de pai e mãe, né, de uma certa condição, mas ele acaba entrando na ordem dominicana, né? E a ordem dominicana de São Domingos de Gusmão tinha uma tendência à reflexão e à filosofia. Na época de Santo Tomás, Aristóteles estava entrando na Europa, né, e tomando consigo uma nova forma, né, de estudo, de prática e de reflexão. E Tomás de Aquino, né, entrando na ordem dominicana, foi ensinado por um bispo chamado Anselmo, né? Anselmo acabou ensinando naquele momento ali, e a escolástica estava nascendo naquele momento. Por volta do século XI, século XII, século XIII, a escolástica vai ser o principal método de ensino da Europa, né? E da própria igreja. Lembrando que nós estamos na Idade Média e a igreja ela tinha um domínio tanto político como cultural. E quando nós falamos cultural, estamos falando de ensino, ou seja, você tinha dois tipos de escolas na Idade Média. Você tinha as escolas paroquiais, aquelas que ficavam próximas às paróquias, e as escolas catedráticas, aquelas que ficavam próximas às catedrais, certo? E Anselmo, percebendo esse dom de Tomás de Aquino, né, ele fazia com que Tomás refletisse a respeito das coisas divinas, né, colocando a filosofia como parte dessa reflexão teológica. E é aí que a escolástica se difere da patrística de Santo Agostinho. Santo Agostinho ele entendia a filosofia como teologia e a teologia como filosofia. É como o próprio Santo Agostinho diz, né? A verdadeira filosofia é teológica e a verdadeira teologia ela é filosófica. Tomás de Aquino, nas suas reflexões, ele começa, por meio de Aristóteles, a entender de uma maneira diferente. Tomás de Aquino ele entende que o homem, com sua própria razão, ele consegue chegar a Deus. Ele consegue refletir a respeito de Deus. Só que ele entende como? Ele entende da seguinte forma, de uma maneira antropológica. Ele entende que o homem, que a fé sendo dom, né? O homem, ele recebe a fé e a fé convida a vontade à reflexão, certo? Ou seja, para Tomás de Aquino e para os escolásticos, como Anselmo, a filosofia e a teologia são como que duas asas com as quais o homem alça voo para contemplar a verdade, certo? Que é o próprio Cristo. Então, ele começa a refletir a respeito disso, certo? Ele escreve algumas obras a respeito dessa sua filosofia. Eu vou ler aqui um livro que fala sobre isso, certo? E refletir com vocês sobre isso, certo? Ele escreve, por exemplo, na abertura da Suma Teológica, da Suma contra os Gentiles, Tomás faz suas palavras de Hilário de Poitiers: sei que devo a Deus como um dever principal da minha vida, que cada palavra minha e cada sentido falem dele. Deus, não o homem ou o mundo, é o objeto primário de suas reflexões. Somente no contexto da revelação é possível o correto discurso acerca do homem e acerca do mundo. Ou seja, para Santo Tomás de Aquino, nós só podemos refletir a respeito do homem porque Cristo se encarnou. Entende? Porque a revelação sendo Cristo, nele nós podemos encontrar a nossa própria essência, a nossa própria substância. Aquele que Aristóteles falava na antiguidade a respeito da essência, né, na sua metafísica, Tomás traz para a escolástica e para a igreja. Discutiu-se e discute-se em Tomás há uma razão autônoma da fé, uma filosofia diferente da teologia. A resposta a essa recorrente pergunta é que, em Tomás, há uma razão e uma filosofia como preâmbula fidei. A filosofia tem configuração e autonomia próprias, porém não esgota tudo o que se pode dizer e conhecer. É necessário integrá-la com aquilo que está contido na sacra doutrina acerca de Deus, do homem e do mundo. Ou seja, a filosofia é um preâmbulo da fé, certo? Ele entende que a filosofia é um caminho, né, para nós chegarmos ao Cristo, que é a revelação.
Entende? Só que a filosofia sozinha, ela não vai conseguir entender a revelação como um todo. Nós conseguimos chegar nela. Na Suma contra os Gentios, ele vai falar sobre isso, essa reflexão sobre isso, né? Onde nós podemos chegar na verdadeira revelação que é Cristo, certo? A diferença entre filosofia e a teologia não está no fato de que uma se ocupa de certas coisas e outra de outras coisas, pois ambas falam de Deus, do homem e do mundo. Tá vendo? Ou seja, para ele, tanto a filosofia como a teologia falam da mesma coisa, porque para ele o que sustenta a essência do ser é Deus, porque ele é o ser em si mesmo. Ele é o sumo bem, o sumo belo, o sumo bom. Entende? Então, nele estão todas as coisas, certo? A diferença reside no fato de que a primeira, ou seja, a filosofia, oferece conhecimento imperfeito das mesmas coisas das quais a teologia tem condições de esclarecer aspectos e conotações específicos relativos à salvação eterna. Ou seja, a filosofia, ela oferece um conhecimento imperfeito da revelação. Nesse sentido, a teologia ancora a filosofia para que nós podemos, com essas duas asas, com a razão e com a fé, alcançarmos a Deus. Entende? Gilson observa que é desconcertante que homens que sustentam que a graça pode tornar moralmente melhores os homens se recusem a admitir que a revelação possa tornar a filosofia melhor como filosofia. Também no âmbito da metafísica, houve entre as doutrinas de Aristóteles e de Tomás a mesma continuidade que houve entre as concepções de mundo antes da encarnação de Cristo e depois. Portanto, a fé aperfeiçoa a razão. Entende? Ou seja, a nossa razão, ela, por conta do pecado original, ela não nos permite enxergar a Cristo de maneira plena. Nós conseguimos, é como que uma pessoa míope, né? Quando nós utilizamos apenas a razão, nós não enxergamos Cristo perfeitamente bem. Nós vemos que há um Deus, certo? Mas a teologia é como que aperfeiçoasse essa visão, certo? E fizesse com que nós pudéssemos alcançar a Cristo, não somente no sentido de entendê-lo racionalmente, mas de estar com Ele. E como é estar com Ele? É amá-lo. É amá-lo, entendê-lo, compreendê-lo, vivenciá-lo, né? E tudo isso faz parte do nosso amor para com Ele, certo? E para terminar, isso significa duas coisas. Primeiramente, que a teologia retifica a filosofia, não a substitui, assim como a fé orienta a razão, não a elimina. Portanto, é necessária a correta filosofia para que seja possível boa teologia. Em segundo lugar, a filosofia, como preâmbulo fidei, tem autonomia própria por ser formulada com instrumentos e métodos não assimiláveis aos instrumentos e ao método da teologia. Entende? Então, nós observamos o que nesse vídeo de hoje? Que a filosofia, ela nos dá um caminho para nós chegarmos à revelação que é Cristo. Mas sem a teologia, nós não conseguimos amá-lo, entendê-lo, vivenciá-lo, compreendê-lo. Entende? Então, isso tudo faz parte da vida cristã, certo? Na próxima aula, vamos dar continuidade à filosofia de Santo Tomás, certo? Como ele entende essa filosofia e as suas provas da existência de Deus. Ele vai fazer as chamadas 5 vias da existência de Deus e tentar provar de maneira ontológica a existência de Deus para as pessoas que ali viviam naquela região onde ele dava suas aulas, certo? Agradeço a todos vocês pela participação, certo? Curtam o vídeo, compartilhem o vídeo, me ajudem a fazer com que meus vídeos cheguem às pessoas que necessitam de uma formação, que necessitam de uma compreensão melhor da fé, e que isso possa fazer com que todas as pessoas possam amar a Deus de uma maneira racional e de uma maneira emocional, e que Maria possa nos abençoar sempre, e que Cristo possa abençoar todos vocês. Em nome do Pai,
do Filho, do Espírito Santo. Amém. Até o próximo vídeo. Abraço e salve Maria.